Estamos aqui com mais uma live dessa série Fonac Responde e inacreditável, essa já é a 10ª live dessa série e nós, na verdade, trouxemos para essa 10ª live um assunto assim muito esperado, muito solicitado por vocês, que é esse aparelhinho aqui, ó. O Lyric, que eu falo sempre que esse aqui eu quero que seja o aparelho que me escolha quando eu precisar de um aparelho auditivo. Eu quero que o Lyric me escolha, eu quero usar o Lyric. Não por ele ser um aparelho invisível, que a gente vai comentar aqui, que ele fica invisível na orelha, mas pela conveniência desse aparelho que nós vamos explicar aqui, por ser um aparelho de uso prolongado, coloca na orelha e esquece que está usando aparelho auditivo. Mas a gente começou essa série nesse momento de pandemia, de Covid, há 2, quase 3 meses atrás, que foi uma forma que nós verificamos que seria possível ter esse contato próximo com você, usuário de nossos produtos, ou você que está ali analisando os aparelhos auditivos e pensando ali na possibilidade de usar algum aparelho auditivo da Fonac. Então esse é um momento que a gente tem para responder as suas dúvidas, responder as suas questões. Obrigada para todos que estão chegando aí no canal, que já estão presentes aí no canal. Então essa é a 10ª live e a gente vai falar do Lyric. E para me ajudar, porque a gente assim tem uma série, uma lista de perguntas, eu até anotei para eu não me esquecer aqui da quantidade de perguntas que a gente tem sobre esse aparelho auditivo. E eu vou chamar a Ana Luísa Cavalieri para me ajudar, que é gerente de produtos do Lyric. Inclusive eu tô de amarelinho em homenagem ao Lyric, ao assunto que a gente vai comentar hoje. Olá a todos, tudo bom? Tudo bem, Ana? Obrigado por você estar aqui conosco essa noite para a gente falar aí do Lyric. Já quase dei alguns spoilers aí sobre o Lyric, mas me segurei para a gente começar a conversa agora, porque eu tenho uma lista, Ana, aqui de perguntas para você sobre esse aparelho auditivo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, Michele, de poder compartilhar um pouquinho mais sobre o Lyric com todos vocês também. Ótimo, Ana. Então, a Ana, como eu falei, ela é gerente de produtos do Lyric. Esqueci de me apresentar para quem está participando pela primeira vez aqui dessas lives. Meu nome é Michele Queiroz, eu sou diretora de produto e marketing da Fonac do Brasil. Bom, Ana, a primeira coisa que eu acho que é interessante de você comentar, né, é que o Lyric é um aparelho auditivo que ele fica invisível na orelha, mas o que eu já até comentei, que eu acho que é o melhor de tudo, não é essa questão dele ser invisível, mas sim a questão dele ser um aparelho auditivo de uso prolongado. Ana, explica pra gente o que quer dizer isso, um aparelho auditivo de uso prolongado. Então, Michele, o Lyric realmente é diferente dos aparelhos auditivos convencionais e uso prolongado significa que ele pode ficar na orelha durante semanas, podendo chegar até meses. E, na verdade, isso só é possível pelo posicionamento desse aparelho no ouvido. Então, eu também tenho uma orelhinha parecida com a que você mostrou, que é essa daqui. E só para mostrar para vocês que como que acontece o posicionamento do Lyric. A maioria dos aparelhos convencionais que já foram mostrados nas outras lives que a gente fez aqui da Fonac, eles são posicionados na entrada aqui do canal auditivo que a gente chama, ou então algumas vezes até o retroauricular é posicionado aqui atrás da orelha. Então, é uma posição diferente do que o Lyric. O Lyric ele é posicionado aqui no fundo do ouvido. E isso faz com que quando a gente toma banho, quando a gente transpira, a água não entre no aparelho. Então, por isso também que é possível dormir com esse aparelho, tomar banho com ele, fazer exercício físico. E isso possibilita também com que ele fique na orelha durante meses aí sem tirar. É ótimo. Então, eu acho assim, isso é a característica principal do Lyric e o que torna ele tão diferente dos outros aparelhos, né? Mas uma pergunta frequente também, Ana, até pelo fato dele poder ficar semana, meses na orelha, né?
é se ele não causa alergia, se ele pode realmente ficar tanto tempo na orelha sem tirar. Essa é uma pergunta importante, Michele, e a resposta é não. Então, o material que ele é feito, ó, que as abas dele que são feitas, então assim, ó, ele está aqui, né? E essas abas amarelinhas que você falou que você está até de amarelo em homenagem a ele, porque as abas dele são amarelas. E é essa parte que vai ficar em contato com a pele do ouvido do paciente, né? Essas abas, elas são feitas de um material que se chama polipropileno, é um material hipoalergênico, então ele não causa alergia. E ao mesmo tempo, elas também precisam ser confortáveis, né? Para que ele possa realmente ficar no ouvido durante todo esse tempo. E uma questão muito importante também, levando em consideração esse período que a gente está vivendo, de pandemia, de muita higiene, é que o Lyric ele é utilizado uma única vez, Michele. Então, uma vez que ele é aberto pelo profissional na hora da adaptação, ele não vai ser reutilizado em outro paciente e nem em outra orelha, nem mesmo do próprio paciente. Então, essa é uma questão muito importante de higiene que a gente precisa lembrar nesse momento de cuidados que a gente está tendo, né? Então, isso é muito bom, né, Ana? Um ponto bem legal que você falou, porque daí, no caso do Lyric, como o paciente não tem essa manipulação, fica semana, meses na orelha, ele acaba sendo mais um ponto positivo dele para esse momento, né? Isso é E Ana, importante, sim. isso. E aí você comentou, né? Ele fica lá na orelha semana, meses, sem precisar tirar da orelha. E quando, na verdade, tem que trocar, um profissional precisa fazer isso, fonoaudiólogo, otorrino, como que é? Isso, Michele. Então, por conta desse posicionamento no fundo da orelha, os profissionais que trabalham com a adaptação desse aparelho, que são os fonoaudiólogos e otorrinolaringologistas, eles precisam fazer a adaptação. Por quê? Para conseguir fazer com que ele fique posicionado e de maneira confortável dentro da orelha. E aí é um ponto muito importante que é legal de lembrar do Lyric também, é que não dói, tá? Todo esse processo de adaptação e todo o processo de colocação do Lyric na orelha é feito com uma série de materiais que tem nos consultórios que são réguas e luzes, né? Óculos que tem uma luz, Otoscópio, né? otoscópio, exclusivos para adaptação desse aparelho, realmente para conseguir posicionar ele nesse local profundo do ouvido sem causar nenhum tipo de desconforto, para que ele tenha todos esses benefícios que a gente conversou. Uhum. E o Lyric, Ana, também outra coisa que sempre surge. Precisa tirar um pré-molde para adaptar o Lyric, porque nos aparelhos que vão atrás da orelha em geral, precisa, né, para fazer um molde, ou mesmo num aparelho intra, né? Eu acho que eu tenho até aqui um aparelho intra para mostrar. Esse aparelho pequenininho aqui, né, o intra, a gente precisa tirar o pré-molde da orelha do paciente para fazer, né? Não sei se tá dando para ver. Sim. E aí é feita toda uma produção ali dentro dessa pré-moldagem da orelha do paciente. Então, na primeira consulta, a gente tira esse pré-molde e manda para a fábrica para confeccionar. No caso do Lyric, é a mesma coisa? Não, então essa é uma outra diferença do Lyric para os aparelhos convencionais, Michele. A bateria do Lyric, e assim como todo o circuito do aparelho, eles já vêm fechados. Então a gente faz a importação desses produtos da Suíça, que é a matriz da Fonac, né? E está disponível em 7 tamanhos, porque daí o fonoaudiólogo vai verificar, vai fazer uma série de medidas para verificar qual desses tamanhos que fica melhor adaptado na orelha de cada paciente. Eu trouxe aqui os tamanhos para vocês verem. Agora está focalizando, então, ó, a gente tem os 7 tamanhos que estão aqui embaixo. Então, vocês conseguem ver, como é muito pequenininho, quase não dá para perceber a diferença de tamanho de um e do outro, olhando a olho nu, né? Mas se eu pegar, por exemplo, o menor tamanho que a gente tem, que é esse daqui, e o maior tamanho que a gente tem, que é esse daqui, e colocar um mais perto do outro, dá para ver que eles têm uma diferença de tamanho do Lyric, né? Por que é importante a gente verificar qual que é o tamanho ideal para cada orelha? Porque da mesma forma como a gente tem uma parte do corpo que às vezes acaba sendo um pouquinho diferente da outra, então assim, nossa mão direita às vezes é um pouquinho maior do que a outra, o pé é um pouquinho maior do que o outro, dentro do ouvido, né, que é aquela região lá no fundo, que é aqui onde o aparelho vai ficar adaptado, também pode ser que seja diferente um lado do outro. Então, o fonoaudiólogo, o otorrinolaringologista,
eles vão precisar fazer uma medida da orelha para ver qual que é o melhor aparelho que vai ficar mais confortável para aquele paciente e realizar essa adaptação. Muito legal. Então, isso quer dizer, Ana, que como ele já tem os 7 tamanhos, na primeira consulta, o profissional realiza essas medidas, né? Além de, claro, fazer todo o histórico e outras questões que eu também vou te perguntar para saber se o Lyric é o aparelho indicado, mas assim, uma vez indicado, uma vez que as medidas ficaram ok, o paciente ele sai da primeira consulta já com o aparelho, é isso? Isso mesmo, Michelle. Eu costumo falar que, na verdade, são 3 passos para fazer a adaptação do Lyric, né? São 3 etapas. Então, realmente, a primeira etapa são essas perguntas que você falou. Então, como o Lyric é um aparelho auditivo, ele precisa de indicação médica para o uso do aparelho, né? Então, no Brasil, para trabalhar com aparelho auditivo, a gente precisa da indicação do médico para o uso do aparelho. Então, o paciente chega na clínica com essa indicação, o fonoaudiólogo vai fazer uma anamnese, que são algumas perguntas de saúde, do estilo de vida desse paciente, para verificar qual é o modelo de aparelho mais adequado para cada caso. Depois disso, esse profissional ele vai fazer as medidas da orelha, né? Então, realmente, para ver qual desses 7 tamanhos vai ficar mais confortável e melhor adaptado no ouvido do paciente. E depois ele vai testar esse aparelho. Então, o Lyric, o paciente precisa testar esse aparelho, então ele já sai usando o aparelho dele mesmo. Esse teste ele pode ser realizado por até 30 dias para ver se ele vai se adaptar, né, no aparelho auditivo. Se por um acaso ele não se adaptar por qualquer motivo que seja, ele só vai pagar realmente esse aparelho auditivo que ele utilizou durante o teste. E isso ele só vai pagar, na verdade, se ele não for usar nenhum outro aparelho auditivo, porque como vocês já falaram em outras lives, a gente tem uma série de aparelhos auditivos que atendem todos os tipos de perda auditiva que a gente tem. E essa é uma questão. Então, assim, se o Lyric não der certo, o paciente pode usar esse valor que ele pagou no teste para abater do valor de adquirir um aparelho convencional. Isso é importante falar, né, Ana? Porque assim, faz parte do processo, né? Eu até costumo dizer que seria maravilhoso se tivesse um aparelho que se adaptasse em todas as orelhas, todas as perdas auditivas, mas não é isso que ocorre, por isso que o portfólio de aparelhos auditivos da FONAC é bem extenso, né? Então, pode acontecer daquele aparelho que inicialmente demonstrou ali que seria o melhor ou indicado para aquele paciente, logo nos primeiros dias a fonoaudióloga começa a ver até pela utilização, pelo resultado que o próprio paciente vai trazendo e pelo que os exames vão mostrando, que não é ali o mais adequado e é possível de fazer essa troca, né, de na verdade ir ali para um outro modelo, um outro tipo de aparelho auditivo, e o Lyric permite isso também, então bem colocado aí. E como a gente está falando isso de indicação, você já falou, tem 3 etapas, a primeira etapa é ver se realmente o paciente é candidato, a segunda são as medidas, né? Passou nessas 2 etapas, vai para o teste. Mas e a primeira etapa, Ana? Eu queria que você comentasse mais, né? Para quem que o Lyric é indicado? Qual que é o grau de perda que o Lyric realmente atende? Porque dá para colocar em todo e qualquer grau de perda auditiva? Não, então, como o aparelho é pequenininho, ele atende às perdas auditivas de grau leve a moderado. Mas, dependendo do caso, Michele, é importante o paciente procurar o fonoaudiólogo e perguntar para o fonoaudiólogo se o Lyric dá para a perda auditiva dele. Porque tem alguns casos, principalmente nas perdas em rampa, que o Lyric ele consegue atingir as frequências agudas, as mais fininhas, quando elas já estão num grau de perda severo. Então, é importante ele realmente fazer essa pergunta para o profissional para realmente verificar se é possível fazer o teste com esse aparelho. Isso, porque as pessoas, assim, em geral, as perdas auditivas, elas não são tão simplesinhas, né, Ana? Assim, a gente, quando tem uma perda auditiva em todas as frequências iguaizinhas, geralmente o que a gente mais encontra é aquela perda meio que em rampa, onde esses sons que você falou, mais fininhos, que são sons agudos, eles acabam sendo um pouco piores do que os sons graves. Então, se tiver ali na porção severa esses agudos, pode ser ainda indicado o Lyric. Mas, como você falou, o melhor perguntar para o seu profissional sobre esse produto para saber se é o aparelho indicado.
né? Isso mesmo, Michele. E Ana, uma coisa que na verdade os pacientes também questionam e também é uma dúvida, né? Porque eu vou fazer uma comparação aqui do lírico com lente de contato, porque a lente de contato também a gente pode usar por um período prolongado. Eu já usei, na época que eu usava lente de contato não podia dormir. Hoje eu acho que já devem existir lentes de contatos que as pessoas podem dormir. Mas a lente de contato, aqui, pelo menos aqui não pode dormir, você tinha que ter aquele cuidado diário de lavar e tal. E o Lyric, você já falou que não precisa disso, né? Mas uma coisa que eu sentia muito, assim, comparando a lente de contato com o óculos, né? É que tinha diferença. Era a diferença estar com o mesmo grau e com a lente de contato do óculos. Uma das diferenças era que eu podia mexer normalmente o olho para o lado, para cima, para baixo, e eu continuava visualizando tudo normal com a lente. E com o óculos, às vezes não, porque dependendo da armação, ele pegava mais ou não os ângulos, né? Com o Lyric, também tem uma diferença? Os pacientes que usavam convencional e vão para o Lyric, eles referem a alguma coisa que é diferente também? Essa comparação que você fez com a lente de contato, Michele, eu costumo fazer bastante também, principalmente quando eu estou falando do Lyric pela primeira vez para os pacientes que estão começando a descobrir essa tecnologia, né? Porque a lente de contato é uma coisa mais comum no nosso dia a dia, né? E eu também usei lente de contato durante um bom tempo, e até comparando, eu nem sabia que hoje em dia talvez exista lente que pode dormir, mas na época que eu usei também não podia dormir com a lente. Então, vendo por esse lado, o Lyric acaba sendo até mais prático, né, de utilizar realmente do que a lente, e até por essas questões que você comentou que não precisa limpar, não precisa manusear de maneira nenhuma, né? Mas assim, comparando os pacientes que já usaram o aparelho convencional e que usam o Lyric, o que eles comentam é que o som é diferente. E por que ele é diferente, né? Porque os aparelhos convencionais, eles acabam ficando nessa parte de fora, mais para fora da orelha, e o Lyric ele acaba ficando mais interno. E aí, uma coisa que é legal da gente falar aqui é que a nossa orelha, ela tem essas dobrinhas aqui na entrada do pavilhão auricular, não é para ficar bonitinho, né? Não é simplesmente A estética. estética. Então, isso na verdade, essas dobrinhas, elas já ajudam a encaminhar o som e ajudam no processo de amplificação do som. Então, quando a gente está com essa parte desobstruída, não tem nenhum aparelho auditivo, não tem nenhum molde aqui, isso já faz com que o som entre no aparelho de maneira limpa, de maneira clara. E aí a qualidade do som é muito natural. A maioria dos pacientes que usa Lyric, inclusive, relata aqui, é a audição, a qualidade sonora o mais natural possível, quase como se eles tivessem, às vezes, até restabelecido a audição de que eles escutavam antes de ter a perda auditiva. Então, realmente, a qualidade do som do Lyric é muito natural por conta dessa questão. Uhum. Ana, eu vi agora, tem uma pergunta nos comentários referindo à indicação do Lyric para criança, né? E a Excelente partir de pergunta. qual idade? Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Posso sim. Então, a gente geralmente indica o Lyric a partir dos 12 anos, né? 12, 13 anos de idade, porque antes disso a gente tem soluções pediátricas, né? Que acredito que a gente já falou em lives anteriores também no portfólio de produtos da Fonac, e também porque antes disso o conduto às vezes é muito pequenininho e realmente não cabe o Lyric, né? Então, a partir dos 12, 13 anos de idade, se essa criança, esse pré-adolescente, que inclusive é uma idade bem difícil, né, Michelle? A gente sabe, porque é uma idade que muitas vezes a criança, adolescente não quer mais usar o aparelho auditivo por vergonha, o Lyric acaba sendo uma excelente solução nesses casos, pela questão da estética, né? E da praticidade também. Às vezes é uma criança que faz muito esporte, que transpira muito, e às vezes o aparelho auditivo não dá conta dessa questão. E idade máxima, eu gosto de falar também, né? O Lyric pode ser usado até qual idade? Eu falo que não tem idade máxima, e essa é uma outra questão muito legal, porque a gente tem muitos pacientes com começo de declínio cognitivo, então Parkinson, Alzheimer, dificuldade de destreza manual, né? E como o Lyric não precisa tirar e colocar todo dia, esse paciente consegue utilizar o aparelho tranquilamente, e é uma excelente solução para esses casos também. Então, você já respondeu uma outra pergunta que estava aí, da idade máxima também, Máxima. né?
Estão me perguntando se qualquer profissional, qualquer fonoaudiólogo pode adaptar o Lyric. Responde aí, Ana. Na verdade, não. Então, assim, como ele é posicionado nessa região bem profunda do ouvido, precisa passar por um treinamento específico para adaptação desse aparelho e precisa também ter todo o material, né? Então, é que eu não trouxe os materiais aqui para mostrar para vocês, mas tem realmente um óculos específico com uma luz que a gente precisa conseguir enxergar o local da onde a gente vai fazer a adaptação desse aparelho. O paciente precisa ir até o consultório porque ele tem que sentar numa cadeira que também tem uma elevação. Mas é assim, só lembrando que é muito importante que esse processo todo não dói, tá? Não é cirurgia, é super tranquilo. E aí, como que funciona, Michele? Geralmente, esses primeiros atendimentos, né, que a gente está tirando as medidas da orelha e tal, são um pouquinho mais demorados, porque tem todo esse processo de medidas, então demora em cerca de 45 minutos, uma hora, mas a partir do momento que o paciente fica com o Lyric e que ele só precisa ir no consultório para fazer as trocas, são muito rápidas, né? Porque daí o profissional já vai ter as medidas da orelha dele e ele só vai precisar trocar por um novo aparelho, né? Uhum. Tirar esse aparelho e colocar um novo. Essas trocas são rápidas, demoram cerca de 10, 20 minutos no máximo. Ótimo, porque só na primeira consulta é que são tiradas essas medidas, né, Ana? Isso mesmo, Michele. Tá. Ana, e assim, a gente não pode, né, deixar de colocar aqui que é uma questão que a gente recebe muito, né, que é com relação ao preço, né, do Lyric, né? Como você falou que a pessoa usa o Lyric por semanas, até meses, e aí quando ela vai no profissional, ele troca e vai pegar um Lyric novo e colocar na orelha, a pessoa ela tem que pagar cada troca do Lyric, como que é? Essa é uma pergunta muito recorrente mesmo, Michele, e a resposta é não, tá? Então, como que funciona? Como o Lyric também é diferente nessa questão comercial, o paciente ele adquire um pacote. Nesse pacote, ele tem 7 trocas para serem utilizadas no período de um ano. Então, durante o período de um ano, ele vai fazendo as reposições de acordo com essas trocas, né, de acordo com a necessidade. Então, depois de 2, 3 meses, acabou a bateria de um aparelho, ele volta até o consultório, e aí são esses 20 minutos que ele vai gastar, 10 minutos às vezes, para adquirir um novo aparelho, e é isso que ele vai precisar fazer. Então, assim, ele adquire esse pacote que já está incluído tudo, né? Todos os serviços fonoaudiológicos, então ele não tem que pagar nada mais por isso, ele não paga por pilha, ele não paga por manutenção, ele paga esse pacote fechado anual. Tá. E Ana, e assim, ainda falando da questão de preço, se a gente fosse comparar, né, o Lyric com o aparelho auditivo convencional, porque às vezes a gente vê alguns comentários, né, às vezes até de pessoas que não trabalham com o produto, falando que o Lyric ele tem um valor que é maior do que os aparelhos auditivos convencionais. Isso é verdade? Não, não é verdade também, Michele. Até considerando todos esses benefícios que a gente falou, né? De poder dormir com o aparelho, de poder tomar banho, toda a questão de praticidade de utilização, só com isso a gente já vê que a tecnologia do Lyric é uma tecnologia de ponta, né? E aí, por conta disso, a gente também considera e compara aí com a tecnologia de ponta dos nossos aparelhos auditivos top de linha de mercado. E isso não considerando, Michele, um ano de pacote de Lyric, né? Considerando aí 3 anos de pacote de Lyric, seria aí uma comparação com os preços dos aparelhos que a gente tem no mercado hoje em dia. Uhum. Então, ótimo, esclarecendo, não é verdade, né? Quem fala que que o preço do Lyric é maior do que os outros aparelhos, como a Ana colocou, é um preço de um aparelho top de linha, né? Considerando aí 3 anos de uso do Lyric, não é um ano. Tem muita pergunta aí nos comentários. Eu Eu nem já estou vi. vendo os comentários, eu até ocultei eles aqui, mas eu imagino que deve ter algumas perguntas diferentes. E uma pergunta que tem nos comentários que eu já vou adiantar aqui, porque também estava nas perguntas que a gente recebe muito ali no saque, né, da FONAC, é com relação, Ana, se o Lyric ajuda também as pessoas que têm aquele zumbido no ouvido, aquele barulho, né, que muitas vezes as pessoas referem, ai, mas não está nem nos ouvidos, está na cabeça já, É. né? O Lyric ajuda também essas pessoas? O zumbido é uma coisa muito importante, Michele, porque ele, na grande maioria das vezes, ele está associado à perda auditiva.
E um dos tratamentos, quando o zumbido está associado à perda auditiva, acaba sendo a utilização de aparelho, né? Para tentar aliviar essa sensação aí do zumbido. Muitos aparelhos têm até gerador de som que ajuda também nessa questão do zumbido, mas o Lyric, ele tem uma peculiaridade aí nesse sentido também, porque ele acaba fazendo com que o paciente possa ficar 24 horas com esse aparelho, dormir com o aparelho ligado, por conta desse baixo consumo de energia. E com isso, principalmente na hora de dormir, tomar banho, às vezes, que é a hora que o paciente precisa tirar o aparelho convencional, esse barulho, esse zumbido, ele vem com tudo. E aí acaba sendo muito ruim para os pacientes, né? E o Lyric não. Como o paciente pode dormir com esse aparelho ligado o tempo inteiro, acontece um processo que a gente chama de enriquecimento sonoro, que ele continua ouvindo o tempo inteiro, 24 horas. E com isso, tem até estudos que a FONAC realizou, Michele, recentes, que falam que o alívio da sensação do zumbido acaba sendo muitas vezes até maior, em um grau superior com a utilização do Lyric, muitas vezes até comparado com aparelhos convencionais, até aparelhos que têm gerador para o alívio específico do zumbido. Isso é muito legal, né? Porque a gente sabe que o zumbido atrapalha muito, e quem tem zumbido sabe o quanto que é sofrido ficar convivendo com aquele barulho o tempo inteiro. Então, poder proporcionar esse alívio é muito bom, né? Com certeza. Eu acho que só quem, na verdade, realmente tem, né? Essa dificuldade, tem o zumbido, pode descrever o quão, na verdade, é perturbador, o quanto que é difícil conviver com isso, e o fato do Lyric, como você explicou muito bem, ter essa estimulação, que pode ser 24 horas, ele não precisa desligar o aparelho, acaba que ele deixa de perceber esse barulho pela própria estimulação, amplificação que o Lyric está fazendo do ambiente. E aí você puxou para um outro detalhe importante. Você falou, ele não precisa desligar o Lyric. Mas e se ele quiser desligar o Lyric? Como o Lyric está lá dentro da orelha, e você me falou que ele fica lá semanas, meses sem precisar tirar. Ele consegue desligar o Lyric? Consegue, Michele. Isso é muito importante também, porque todo paciente, todo usuário do Lyric recebe um chaveiro, que é igual esse daqui. Esse chaveiro, ele tem duas funções. Então, a primeira função desse chaveiro é um controle remoto, que com essa parte daqui, ele só vai aproximar do aparelho, ele liga, desliga, altera o volume desse aparelho. E do outro lado desse chaveiro, tem uma garrinha. O ímã é a parte que ele usa para ligar e desligar. Tem algumas garrinhas, porque ó, vocês conseguem ver que atrás do aparelho auditivo tem um fiozinho, não sei se dá para ver, bem aqui, ó. Deu, agora deu. Isso. Aqui, né? Então, eu vou até mostrar para vocês. Eu tô com um aparelho, eu tô com um Lyric na minha orelha. Então, se o paciente, por exemplo, acontecer de estar no final de semana e acabou a bateria, o que vai acontecer com a audição dele? Ele vai ficar tampado, né? Porque não vai mais ter amplificação desse aparelho no ouvido. Então, eu vou só tirar o fone de ouvido para poder tirar o Lyric. Eu posso até tentar mostrar para vocês, mas vocês não vão conseguir ver o Lyric na minha orelha. Então, o fato dele ser amarelo também não adianta. Não adianta. Ele não vai aparecer pelo fato dele ser amarelo, porque ele está lá no fundo, tá? Do ouvido. Então, o paciente vai aproximar essas garrinhas daqui, ó, desse fiozinho, pescar o aparelho. Ele faz como se fosse uma pescaria do Lyric e puxar bem devagarzinho para fora. E com isso, o aparelho sai do ouvido, ele devolve esse aparelho para o profissional de saúde que fez a adaptação do Lyric nele e recebe um novo que está dentro daquele pacote que ele fechou. E aí, tem um detalhe aí que a Sandra já percebeu, a Sandra Scheffer, que ela está falando o seguinte: você estava de fone de ouvido e com o Lyric? Muito bom, Sandra. Fiz de propósito para mostrar que, assim, muitas pessoas perguntam, inclusive, assim, mas os aparelhos, né, eles têm conectividade Bluetooth. O Lyric também tem conectividade Bluetooth. E aí, a resposta é exatamente essa, Sandra. Não precisa, porque eu consigo usar um fone de ouvido, eu consigo usar um fone Bluetooth por cima do aparelho auditivo. E aí tem uma outra questão que é muito importante, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que tem uma valorização que sempre deveria existir dos profissionais de saúde, médicos e tudo mais. O Lyric é o único aparelho auditivo do mundo que o profissional consegue usar o estetoscópio por cima do aparelho, sem ter nenhum tipo de incômodo, nenhum tipo de problema. Então, essa é uma questão muito legal, né?
que faz com que os médicos continuem usando o esteto quando eles precisem, escutem as frequências que eles precisam escutar, e isso sem nenhum tipo de incômodo. Sim, isso é um diferencial maravilhoso, com certeza, né? Então, ter essa opção para oferecer quando o paciente é um profissional de saúde é muito importante, né? E também para os outros pacientes, porque conseguir usar o que ele quiser na orelha sem ter que tirar o aparelho, sem que o aparelho atrapalhe o uso dessa outra tecnologia, é muito bom, né, Ana? Então, bem colocado. Ele não tem Bluetooth porque ele não precisa, Ele não porque ele precisa do dá Bluetooth. todas as outras conectividades, né? Normalmente colocar na orelha um fone de ouvido Bluetooth por conta disso, Que né? é isso, né, Michelle? Ele traz essa liberdade de utilização e os pacientes realmente relatam que a audição é o mais natural possível, né? Então, eles vivem a vida normalmente, né? Quase como se eles não tivessem perda auditiva, não precisassem se preocupar com o aparelho. Eles não precisam se preocupar com o aparelho auditivo, né? Sim, eu estou vendo muito comentário aí de profissionais, de fonoaudiólogos que trabalham com Lyric, apaixonados com Lyric, porque eu acho que o Lyric é bem isso, né, Ana? Quando a gente adapta e aí o paciente ele começa a ter toda essa conveniência assim do Lyric, porque o Lyric acho que é um aparelho que adapta, a pessoa esquece, ele não muda de forma alguma a forma, o estilo de vida da pessoa, né? É, a Pode gente tem até parecer. uma frase, né, Michelle? Desculpa te cortar, mas é exatamente isso. É o único aparelho auditivo que muda a vida dos nossos pacientes sem mudar a forma como eles vivem, né? Então, essa é realmente uma verdade. Quem trabalha com o Lyric, quem usa o Lyric, sabe que é uma vantagem aí desse aparelho que é muito diferente aí de tudo que existe no mercado. É. Tem uma pessoa perguntando em quem usa o sistema de FM, né? O Roger tem. Você pode responder aí, Ana? Posso sim. Inclusive, a gente já fez alguns testes, Michele. O sistema de FM, ele ajuda na questão da distância, na questão do ruído, né? O Roger Pen, ele pode ser utilizado, a gente fez um teste já em alguns pacientes que adoraram essa tecnologia. Como pode ser usado em cima do Lyric, é possível, a gente tem o Roger Focus, por exemplo. Então, assim, vamos fazer Sim. uma analogia. É quase como se o Lyric restaurasse a audição desse paciente e a pessoa iria usar o Roger Focus para melhorar essa questão da distância e do ruído. Então, é uma possibilidade e os pacientes que fizeram esse teste adoraram. Então, eu recomendo para os profissionais que estão aqui e que quiserem fazer esse teste com os pacientes do Lyric e os pacientes aceitarem fazer esse teste, vale muito a pena, é muito legal. O resultado é muito bom. É, porque se for uma necessidade, né, Ana, do paciente, né, para algumas pessoas essa necessidade é maior do que outras, mas nessa dificuldade, né, de relação sinal-ruído, de ambiente barulhento, ou o paciente frequenta muito mesmo situações de reuniões, treinamentos ou salas de aula, então eles podem precisar de um complemento além do Lyric. E aí é legal das pessoas saberem que é possível sim adaptar o Lyric, depois como pode usar esteto, como pode usar fone de ouvido, pode pôr também o Roger Fox, que é como se fosse um fone de ouvido na orelha, e o professor, a pessoa que está dando treinamento, vai usar o microfonezinho que é o Roger Pen. Ana, eu não sei se tem mais alguma coisa que você acha importante de comentar que a gente não falou aí. Eu estou vendo se tem mais alguma coisa que eu Vou procurar esqueci algumas aqui nas perguntas aqui também. perguntas, né? Tem uma pergunta aqui da Bernadette sobre a diferença do lírico para o convencional, né? Você Uhum. comentou já sobre essa diferença que os pacientes em geral eles costumam referir, que que tem um som mais natural, né? O lírico em comparação aos aparelhos tradicionais. Tem uma pergunta aqui também da Tânia, né? Pergunta, na verdade, ela está afirmando, né, que ele pode ser usado com fone de ouvido e também com Isso. estetoscópio para os profissionais da área. Adorando ver aí os fonoaudiólogos que trabalham com produto, né? Ah, e tem uma pergunta aqui importante, ó. Essa a gente não comentou aqui. Então, Uhum. você falou que o paciente ele adquire um pacote, tem uma quantidade ali determinada de Lyric, e no geral isso garante um ano ali de uso do produto. Ele pode até adquirir pacotes maiores, né, Ana? De mais. Pode sim.
E se no meio do caminho, por algum motivo, ou porque a perda progrediu, ou qualquer outro motivo, ele não puder mais continuar com o uso do Lyric, né? Ele pode parar de usar o Lyric, como que é? Essa é uma excelente pergunta, até pelo momento que a gente está vivendo, né? Que muitas vezes as pessoas sentem até insegurança, né? De se comprometer em pagar alguma coisa que depois não vão conseguir pagar até o final. Ou então, se a perda auditiva progredir, e realmente acontecer isso que você comentou, Michele, que o paciente não puder mais usar o Lyric, esse pacote ele pode ser cancelado a qualquer momento, tá? E aí, o que dá para fazer? Que, diferente do aparelho convencional, né? Com o aparelho convencional você compra o aparelho, né? Esse no Lyric você compra o pacote. Então, nesse pacote, se você não puder mais usar o Lyric ou não quiser mais usar o Lyric, você cancela esse pacote. Vamos supor que você pagou durante 1 ano e usou só 6 meses. Esses outros 6 meses que você já pagou, você pode fazer a conversão para adquirir um aparelho convencional ou até para ter um desconto para adquirir um aparelho convencional. Então, isso traz uma segurança muito grande para os usuários, né? Nesse momento que muitas vezes a gente acaba ficando meio inseguro mesmo, de não saber se vai conseguir até pagar até o final o aparelho ou não. E uma outra coisa que eu acho que a gente também não comentou, que é muito legal em relação ao Lyric, até comparando com os aparelhos convencionais, é a questão de se surgir uma nova tecnologia, por exemplo. Então, para os aparelhos convencionais, o paciente tem que adquirir um novo aparelho, não tem upgrade, né? O Lyric não, a partir do momento que ele vai fazer a troca desse pacote que ele comprou e tem um novo aparelho, ou tem uma nova tecnologia, ou tem um novo upgrade do aparelho, ele já recebe esse novo upgrade e não paga mais nada por isso. Então, é bem diferente mesmo, mas tem muitas vantagens em relação também ao aparelho convencional, mas é muito legal. Eu acho que isso que você comentou é muito importante, né? Porque realmente, no aparelho convencional, se a pessoa já usou durante 6 meses, né? E houve uma progressão da perda, que não dá mais para usar aquele aparelho, a empresa não tem o que fazer, um aparelho usado, né? De 6 meses. No caso do Lyric, é possível sim fazer essa troca por um aparelho convencional, porque ele não usou todos os Lyrics ali do pacote dele, né? Então. Isso. É legal comentar isso, porque acho que é mais uma vantagem realmente ali do produto, né? Então, assim, o Lyric, gente, é cheio de vantagens. Se você escutar alguma coisa sobre o Lyric, nos pergunte para um profissional da FONAC, um ponto de atendimento. Eles estão atendendo, é um serviço essencial, né? Siga aí os pontos de atendimento FONAC, siga a hashtag FONACBR. Nós temos muitos pontos de atendimento FONAC fazendo lives também excelentes, né? E falando sobre as adaptações, comentando sobre os produtos, comentando sobre algumas características, algumas questões específicas ali nesse mundo da audição. Então também vão lá, sigam os canais dos nossos pontos de atendimento, né? Ó, vida real, gente. Telefone tocando, me desculpe. É isso mesmo, Michele, mas muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouquinho mais com vocês sobre o Lyric. Eu acho que é importante as pessoas conhecerem todas as possibilidades que existem, né? Porque é o que a gente comentou durante a live hoje. Pode ser que o Lyric não dê para ser adaptado, mas a gente tem uma série de outros aparelhos. Ou então, pode ser que o Lyric dê para ser adaptado e vai ser excelente a utilização. Né? Então, eu acho que é importante realmente procurar os profissionais, e isso que você comentou é muito legal, que assim, a gente está aberto, então liga, agenda uma consulta, faz o teste que vocês vão se surpreender e adorar a qualidade aí do som, a estética, poder dormir, poder tomar banho, poder ter todos os benefícios que a gente comentou aqui com o aparelho. Exatamente. E procure os profissionais aí que trabalhem com a FONAC, como a Ana falou, né? Que somente esse profissional vai poder te dar ali toda a assessoria adequada.
Também quero deixar um recado, Ana, não é um produto novo, extremamente recente, apesar de ser uma Exatamente. exclusiva da FONAC, é bom comentar, né, que os primeiros estudos com o Lyric começaram lá na década de 90, né? O produto foi lançado em 2007, no Brasil existe desde Isso. 2011, de lá para cá teve muita atualização, muito chip novo, mas não é um produto novinho que ninguém conhece muito, não, é um produto aí que os profissionais que trabalham, né, já tem um bom tempo. Realmente não é um produto novo. No mundo, pessoal, a gente já tem mais de 40 milhões de usuários do Lyric. No Brasil, a gente já tem muitos usuários também, mais de 2.000 pessoas no Brasil. Então, assim, é importante a gente saber isso e deixar isso bem claro para todo mundo. Pode ser que seja novo porque você nunca ouviu falar, mas por conta disso é importante conhecer o aparelho. Então, Ana, vamos encerrar por aqui. Já tem 43 minutos que a gente está falando. Muito obrigada, pessoal, pela audiência. E se vocês têm mais pergunta do Lyric, porque por algum motivo a gente não comentou aqui, a gente não deu tempo, não trouxe aqui, só deixa as perguntas para a gente, encaminha as perguntas para a gente, seja no nosso saque, seja aqui nesse canal, seja lá no Facebook também, né, em outra rede social que nós estamos. Encaminhe suas perguntas, o que vocês desejam saber, quais são suas dúvidas sobre a FONAC, sobre os produtos FONAC, que nós vamos estar sempre aqui nas lives para dividir e compartilhar isso com vocês. Também essa semana convido vocês para assistir a live no canal da Lac Lobato, no canal Desculpe, mas eu não ouvi, né? A Lac Uma Fofa. Sexta-feira a Lac vai estar falando com a Thalita Donini, que é gerente de produto dos produtos Roger, né? Nessa tecnologia de sistema de comunicação sem fio que a gente comentou aqui. Então, sexta-feira, gente, se não me engano, é às 4 horas da tarde, lá no canal. Desculpe, eu não ouvi. Vão lá, assistam, porque a LAC sempre aborda coisas muito importantes aí e a gente vai estar lá no canal também para assistir, para aplaudir a LAC. Então, fica o convite. Obrigada, Ana, mais uma vez. E, pessoal, atentos aí ao canal da FONAC, a nossa próxima live. E tchau, tchau. Uma boa Obrigada, semana para Michele. todos. Obrigada, pessoal. 17 horas, a Thalita está comentando aqui que vai ser a live da Lac Lobato na sexta-feira. Vou corrigir. 17 horas na sexta-feira no canal Desculpe, mas não ouvi. Beijo, pessoal. Obrigada pela participação aí na live. E qualquer dúvida, encaminhe as perguntas para nós. Isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.